Olá, meus amigos do ADVJus, estamos iniciando um novo programa feito com aquele carinho e profissionalismo que você merece, que você conhece, ok? Você vai ver no ADVJus TV de hoje, ADVJus Notícia Jurídica, ADV Especial com 3 participações, vocabulário jurídico, agenda jurídica, pergunte ao ADVJus, prestação de serviços, atitude e comportamento na advocacia, podcast ADVJus e momento divino. É comigo agora aqui no ADVJus. Fique aqui. Legal demais, iniciando então nosso programa, né? Sempre com uma notícia jurídica, que é a praxe aqui. Essa é muito interessante, tá? Olha só. STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, dispensa pagamento de ITCMD, né? Imposto de transmissão aí, quando você sabe que tem que pagar aquele imposto, né, para poder homologar a partilha. Então, agora o STJ dispensa o pagamento de ITCMD para homologar partilhas amigáveis, desde que sejam amigáveis, tá? O STJ dispensa a comprovação do recolhimento do ITCMD, né, o imposto sobre a transmissão causa-mortes, né, na doação. Para homologar as partilhas amigáveis. Essa decisão do tribunal é no sentido de que a homologação da partilha e a expedição de documentos resultantes não podem ser condicionados ao pagamento antecipado, né? Pagamento prévio do ITCMD. A partilha amigável é um acordo entre os herdeiros, sempre com os bens do espólio serão distribuídos sem a necessidade de um processo judicial, quando simplifica tudo, né? O ITCMD é um imposto estadual que incide sobre a transmissão de bens por morte, herança, né? Ou então por doação. A base da decisão, né? A base legal da decisão está fundamentada no entendimento de que a apuração e o recolhimento do ITCMD devem ocorrer somente após a homologação da partilha, definição do valor dos bens e não como condição para a própria homologação. Parabéns ao STJ que simplificou aí e vai, sem dúvida, agilizar o processo de inventário, ok? Você já sabe, né? A nossa fonte é o STJ. Sequência do nosso programa agora, ADV Especial, Direito Urbanístico. A participação é do Dr. Roberto Guimarães, especialista na área do direito urbanístico. Veja. Olá pessoal, nesta edição do ADV Especial falaremos sobre o fenômeno da gentrificação. Esse tema foi a mim sugerido pelo colega de trabalho, Dr. Ellington Wirman, mestre em Direito Urbanístico pela USP de Ribeirão Preto. Interessante que apresenta um viés, já que, para muitos, a matéria remete ao desenvolvimento de uma cidade sob o aspecto de crescimento e riqueza, conquanto o correto seria uma urbe para todos. A gentrificação ocorre de 2 formas, infelizmente: reurbanizando áreas pobres para que elas sejam ocupadas por população rica, ou ainda pela produção de habitação em periferias, afastando a população pobre do centro urbano, das infraestruturas sociais, saúde, educação, etc. E ainda das zonas comerciais, algo que ocorreu de forma exponencial após a promulgação da lei do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Especificamente no caso de Ribeirão Preto, embora a nova lei de uso e ocupação do solo exija que para cada empreendimento novo seja reservado 10% de área líquida para a produção do HIS, o que possibilitaria, em tese, que a população pobre possa habitar o mesmo espaço das demais classes sociais, na prática, a lei permite a compensação desses 10% com outra área no município, retirando a eficácia da lei e agravando a gentrificação. A gentrificação pode ser combatida de várias formas, como a criação de políticas de habitação para a população pobre, através de parcerias para a produção de casas populares, com a regulamentação dos aluguéis para evitar aumentos abruptos, com a criação de zonas especiais de interesse social de forma homogênea na cidade, e a revitalização de prédios localizados em regiões centrais para a moradia social, os chamados retrofits.
No próximo programa, continuaremos com o tema diferenciando de outro fenômeno urbanístico, que é a revitalização. Obrigado e até o próximo ADV especial. Conto com vocês. Ok, muito obrigado, doutor Roberto. Meus amigos, agora vocabulário jurídico. Olha, o direito está cheio de siglas, né? É tanta sigla, o pessoal realmente fica perdido. E eu vou colocar uma para você aí que eu tenho certeza que você vai ficar em dúvida, tá? É isso mesmo, evidentemente que tem alguns colegas que vão matar a charada aí. Mas olha só, o que significa essa sigla, CNDT? Na Justiça, vou até dar uma dica, na Justiça do Trabalho, ok? Mas a resposta você vai conferir no intervalo. Agora eu pergunte ao ADVJus. Olha, essa pergunta nos foi enviada através do nosso site aí de domínio, né, do seu domínio, que é programa@advjus.net. Com certeza algum interessado aí em cargo público. É possível o acúmulo de cargo público, né? Já passou num concurso e quer mais outro cargo. Olha só, conforme o artigo 37, inciso 16º e artigo 38º da Constituição Federal, sim, é possível desde que exista a compatibilidade de horários, né? Os 2 cargos ou empregos na área de saúde, sim, é possível, 2 cargos também de professor e no caso da edilidade, né? Vereador foi eleito, ele pode sim aí ocupar o cargo de vereador e um outro cargo de professor, por exemplo. Ok? Inclusive professor também e outro de técnico científico. Inclusive aí nós queremos agradecer a nossa fonte, a comunicação jurídica, ok? Isso mesmo. Mais um ADV especial, agora direito do trabalho. Olha que assunto que está em tela, todo mundo falando, né? Está aí na mídia a respeito da uberização, né? Então é uma questão principalmente aí envolvendo pessoal da área do direito do trabalho, o fenômeno da uberização, com a doutora Samantha Bredarioli, da área do direito do trabalho aqui no ADVJus. Confira. Olá, eu sou a doutora Samantha Bredarioli e hoje aqui no ADVJus falaremos sobre o fenômeno da uberização. E aí, você acha que o motorista de aplicativo é empregado? De quem? Seu empregado? Porque quem está chamando um carro de aplicativo é você, não é mesmo? Então, para resolver essa controvérsia, no final de 2022, o Tribunal Superior do Trabalho enfrentou essa questão, emitindo parecer se o motorista de aplicativo é ou não empregado da plataforma de nome Uber, que é a mais conhecida. Esse assunto ainda está na seção de dissídios individuais do tribunal, mas a 4ª turma do TST já se pronunciou, rejeitando o vínculo de emprego entre essas duas partes tão desiguais. Em tempos de plena inserção digital, de inteligência artificial, até que ponto não estamos precarizando as relações de emprego e trabalho para nos tornarmos todos escravos de um robô? Essa é um tipo de questão que surge quando analisamos com frieza os rumos que o mundo moderno vem tomando. Mas por que o tribunal disse que o motorista de aplicativo não é empregado? Em palavras vulgares, o tribunal disse isso porque o motorista não obedece a ninguém. Então, ele não estaria nos termos da lei sob o jugo da subordinação. Mas será que se ele não obedecer os moldes do aplicativo, ele continuará integrado na plataforma? Não seria então um caso de subordinação indireta no contrato de trabalho? Deixemos de lado as elucubrações e vamos aos fatos. O tribunal entende que motorista tem autonomia para escolher os dias que trabalha, os horários de trabalho, podendo inclusive desligar o aplicativo a qualquer momento e pelo tempo que entender necessário, sem nenhuma vinculação de metas pela Uber e também sem nenhuma sanção por ter assim procedido. Não recebendo ordens de ninguém, recebendo pagamentos dos usuários da plataforma, não seria então empregado. Essa relação torna-se tão precária e tão avessa de direitos que atualmente qualquer abuso no campo das relações de trabalho é chamado de uberização. Apesar desse julgamento acima mencionado, a 8ª turma do TST reconhece esse vínculo de emprego entre o motorista e o Uber, pois diz que há controle sim na produção desse tipo de empregado. E agora? Todos prontos para chamar um Uber? Tomara que essa conta não sobre para o nosso bolso, não é mesmo? Mas o melhor mesmo é analisar cada caso em concreto e consultar sempre um advogado de sua confiança. Muito obrigado e até o próximo ADV especial. Agora uma prestaçãozinha de serviços. Olha só,
Carteira de idoso para estacionamento, né? Na verdade, essa prestação de serviços aqui é para a cidade específica aqui de Ribeirão Preto, né? Para obter a carteira de idoso para estacionar em vagas preferenciais, o idoso deve apresentar os seguintes documentos: CPF, RG, comprovante de residência, preencher um formulário específico, né, e apresentar junto à Prefeitura Municipal. Na verdade, aqui em Ribeirão Preto, já com a documentação em mãos, você deve procurar o posto de atendimento da RP Mob, famosíssima, né? Que fica na Rua General Câmara, número 2910, Jardim Presidente Dutra, né, no horário compreendido entre 8 e 17 horas, tá? De segunda a sexta-feira. Vou repetir o endereço da RP Mob para você que quer aí retirar sua credencial de idoso, né, de estacionamento. Rua General Câmara, número 2910, no Jardim Presidente Dutra, Ribeirão Preto. Tá? É isso aí. Sequência do nosso programa agora, ADV especial em release. Olha, o nosso e-mail realmente está recebendo muito pedido aí, né? E o que significa? O que é Instituto da Colação? Essa é uma figura do direito das sucessões. E o Dr. Sérgio de Oliveira Dias já nos esclareceu. Instituto da Colação, direito das sucessões, Dr. Sérgio Dias. Confira. Olá, amigos do ADV Jus, uma satisfação estarmos juntos aqui novamente. Vamos falar hoje sobre o Instituto da Colação de Bens, que se aplica dentro do direito das sucessões. Existe um interesse de que o pai ou a mãe destine determinado bem a um herdeiro. É possível fazer isso? Desta maneira, haverá uma doação que esse pai ou a mãe fará em favor exclusivamente de um dos herdeiros, e dentro do direito das sucessões isso recebe o nome de colação. Seria um adiantamento da herança que a pessoa teria por direito a receber. Isso pode constar expressamente do documento que é feito, da escritura de doação, onde vai constar expressamente que é um adiantamento de legítima, é um adiantamento da herança, ou não, pode constar diretamente como sendo uma doação. E isso, quando da abertura do inventário, a pessoa que recebeu esse bem como um adiantamento deverá informar dentro do inventário que recebeu, comunicando todos os demais herdeiros. Caso ele não faça, os demais herdeiros têm a autonomia e a legitimidade de arguir, de questionar e apresentar os documentos que demonstrem que ele já recebeu uma parte da herança e que ele foi privilegiado com aquela antecipação, de modo que esse patrimônio retorne para dentro do inventário para fins de partilha de bens. E aí aquele herdeiro que já recebeu uma parte terá agora no final do processo de inventário reduzida a sua participação dentro da herança para que possa haver uma divisão justa entre todos os herdeiros. Isso é possível ser feito a qualquer momento dentro do processo de inventário. Imagine que o processo já está em andamento ou que o processo tenha sido concluído, um procedimento extrajudicial de inventário tenha sido concluído e se descobre posteriormente que houve essa mudança. É possível que se peça um pedido de sobrepartilha, neste caso através da via judicial, se não houver consenso, para que possa então ser rediscutido e ser feita uma partilha igualitária entre todos os herdeiros. Na dúvida, consulte o advogado da sua confiança para todos os esclarecimentos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Agora o momento do intervalinho, aqui no ADV Jus, que é curtinho, volto na sequência. Fique aqui. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo.
O ADVJus foi criado para advogados e demais operadores do direito para divulgar o dia a dia do mundo jurídico. Tem o objetivo de informar, através de notícias, reportagens, prestação de serviços, entrevistas e podcasts. Também abre espaço para abordagem e discussão de temas relevantes, com a participação de especialistas das mais diversas áreas do direito. Programa semanal inédito, na TV e redes sociais. Acompanhe o que acontece em www.advjus.net, um site com design moderno e fácil de acessar. O ADVJus também está nas redes sociais. Acompanhe, curta e compartilhe. Portal ADVJus, para advogados e operadores do direito. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. CCNDT significa o seguinte: olha, a Justiça do Trabalho emite a certidão de acordo com a base de dados do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, certidão negativa de débitos trabalhistas, ok? É um documento indispensável para participar, inclusive de licitações públicas. Ok, estamos de volta então com o segundo bloco do ADVJus TV de hoje. Agora, ADVJus, atitude e comportamento na advocacia, seja direito. Esse bloco é sim indicado aí para jovens e iniciantes da advocacia, dos 20 aos 70 anos de idade, ok? Hoje falarei a respeito de das dificuldades, né, de todo iniciante da advocacia relativa à realização da audiência de instrução. Olha só, antes de ingressar propriamente na seara da audiência de instrução, quero voltar um pouquinho e sublinhar que chegamos até esta oportunidade, né, vez que já na petição inicial manifestamos o desinteresse na audiência de conciliação. Isso está quase se tornando uma praxe, que está prevista, né, no novo Código de Processo Civil, lá no artigo 334. Muitos profissionais a consideram antiproducente, mas é possível e existe sim a possibilidade da sua realização, tá? Então, estou me reportando agora a primeira audiência lá, não a audiência de instrução, né? Isso aí. Agora, a audiência de instrução e julgamento, ela está prevista nos artigos 358 até o 368 do CPC e é um ato processual público em que são colhidas as provas orais. Isso mesmo. Os principais atos nesta fase são a abertura da audiência pelo juiz, a tentativa de conciliação, a produção de provas orais, debates orais e por aí vai, né? As principais regras da audiência são: a audiência é pública, né? Exceto aqueles casos previstos lá no artigo 189 do CPC. O juiz deve assegurar o tratamento igualitário entre as partes. Deve também registrar em ata todos os requerimentos apresentados em audiência. As partes podem, inclusive, gravar a audiência sem autorização do magistrado, sem autorização do juiz. É nesta oportunidade que o juiz, que irá presidi-la, né, que vai presidir a audiência, além de consultar todas as provas anexadas, poderá ouvir o depoimento das partes e testemunhas que, eventualmente, foram intimadas, né, ou compareceram independente de intimação. Olha, um erro muito primário e em primeiro lugar, não conversar com a testemunha que você arrolou. Converse antes, ok? Em segundo lugar, um erro capital é pedir para a testemunha falar o que ela não sabe, ou mentir. Isso não se faz. Realmente é temerário e não é nada profissional, né? Levar lá o auxílio na audiência, esclarecimento ao juízo é a melhor forma de se dar bem na audiência de instrução. Quanto mais verdade real, melhor, tá? Ainda na audiência de instrução, é possível que o magistrado peça alegações finais orais para os advogados. Neste caso, assim ocorrendo, em seguida ele deverá prolatar a sentença. Contudo, há pedido das partes para apresentarem alegações finais por escrito. Normalmente o magistrado pode deferir e aí sim marcará uma outra data após a juntada, né,
das manifestações, uma outra data para a prolação da sentença. Tá falado? No próximo ADVJus falarei a respeito da sentença. Lembre-se sempre, inclusive, saber tudo e atender todo tipo de demanda jurídica é a receita infalível para o insucesso. Especialize-se. É isso aí. Meus amigos, agora a agenda jurídica aqui do ADVJus. Olha só, encontros dos associados da ANACOM, Associação Nacional da Advocacia Condominial. Encontro mais que significativo, dia 23 de maio, então um pouquinho longe ainda, a partir das 13 horas, das 13 às 18 horas. Ele é um evento presencial, será realizado nas dependências do Radisson Hotel Paulista, em São Paulo, capital. Chique demais, hein? Na oportunidade acontecerá palestra magna, lançamento de livros e será empossada a nova diretoria da entidade, cuja presidência, para nossa honra e alegria, ficará a cargo do Dr. Márcio Espímpolo, que é colunista aqui do portal ADVJus. Estaremos acompanhando. Mais informações é só acessar o site da ANACOM, por favor, ok? É isso aí. Sequência do nosso programa, agora nós estamos vivendo aí momentos de AgriShow, né? Ribeirão Preto é só AgriShow, essa é a frase aí de domínio de todos, né? E recebemos aqui, ó, a pergunta é o seguinte, já respondida, hein? Como o produtor rural deve proceder frente à autuação ambiental? E também se tiver a famigerada exigência, né, pelo Ministério Público de celebração do TAC, termo de ajustamento de conduta. Isso é complicado. Mas o Dr. Fabrício Martins Pereira, também aqui do Portal Jurídico, né, ele é especialista na área do direito ambiental, ele deu aí todas as dicas, né, de como se proceder nesse caso, que é bem complicado, inclusive também com a participação do Dr. José Vasconcelos. Confira. A tutela do meio ambiente realmente é isso, ela é tutelada nas 3 esferas, administrativa, civil e criminal. Então, às vezes o produtor rural, e às vezes não é só pequeno produtor rural, não. Às vezes a gente vê proprietários de grandes propriedades fazendo a mesma coisa que o pai fazia, que o avô fazia. Não, e às vezes ele não está lá presente, né, doutor? Está lá quem é o empregado, o responsável, que às vezes também é um bom funcionário, mas não tem todo esse esclarecimento, né? Ele separa lá, Marcos, umas folhas secas e bota fogo naquilo lá, aí passa o policial e já autua. A autuação, a polícia ambiental é obrigada a passar para o Ministério Público aquele auto de infração. Então, ele além da pena, né, da multa no auto de infração, aí o Ministério Público chama lá também para firmar um TAC por conta pelo crime de incêndio, né? Pelo crime de incêndio. E dependendo da situação, até ele pode responder uma ação civil pública. Ele não imagina, né? Eu gostaria de fazer um comentário sobre o TAC. Eu não tenho nenhum cliente que tenha firmado o TAC até hoje. Isso, via de regra, causa um dano tão grande para o proprietário da área que é uma coisa imensurável, tá? Porque às vezes ele fala, bom, eu faço um TAC aqui, resolvo o meu problema, tá? Sabe? Depois ele fica algemado, né? Engessado. Lá na frente ele quer fazer alguma coisa, não, é ad eterno, tá? Sabe? Ele quer fazer alguma coisa, mudar algum projeto dentro daquela propriedade rural e muitas vezes não pode por conta desse engessamento, né? Em decorrência daquele TAC. Né? Exatamente. Né? O TAC, eu concordo totalmente com o Dr. José Vasconcelos. Por regra, eu nunca aconselho o cliente meu a firmar TAC. Eu discuto com o Ministério Público as medidas e peço prazo dentro do inquérito civil. Alguns promotores entendem o que a gente está fazendo e dizem, olha, doutor Fabrício, então eu vou suspender aqui por tantos dias. Aí, depois desses dias, eu apresento os projetos já apresentados, né, de regularização junto aos órgãos ambientais e falo, agora eu estou no prazo do órgão ambiental. Alguns promotores têm consciência e realmente suspendem o inquérito e já fala, isso aqui não vai firmar TAC, então poucos, hein, doutor? eu vou... mas assim, com um bom argumento a gente consegue. Sim. Se você pontuar que você não vai firmar TAC e que você vai regularizar. Muitos têm bom senso. Agora, tem uns que não, doutor, então eu vou ingressar com a ação civil pública.
fique à vontade. É melhor, eu estou concordando com o doutor José Vasconcelos, é melhor o cliente seu responder a uma ação civil pública e nesse ínterim você faz a regularização ambiental, a ação civil pública perde o objeto, do que você firmar um TAC e engessar como ele está dizendo. Agora, existem algumas exceções, né? Vamos um pouquinho além disso, que é, por exemplo, quando o cliente chega para você e ele já firmou um TAC. Mas é nesse momento que ele procura o advogado. Eu tenho um caso no escritório onde o meu cliente firmou um TAC por orientação de um advogado que me antecedeu, que não tinha conhecimento na área ambiental, firmou um TAC para fazer a reserva legal florestal dentro da própria propriedade. Uma propriedade que tem 2.200 alqueires. Então, olha o tamanho, 20% disso daí, ele ia ter que suprimir cana e plantar árvore. Depois de 7 anos numa queda de braço no Poder Judiciário, chegamos até o STJ, consegui convencer o Ministério Público a firmar um novo TAC conosco para fazer a compensação ambiental com áreas de mata fora da propriedade. Então, aí nesse caso, você já está com uma situação estragada, você tem que melhorar, e aí o único jeito de você melhorar é firmando um novo TAC. Mas essas são exceções. Essa regra, você está de parabéns, porque mudar essa realidade não é fácil. Legal, agora o momento do sorriso, o momento divino. Antes, porém, quero dar um recadinho. Essa semana estivemos lá no La Botilha e houve lá uma degustação fantástica, ok? Quero parabenizar o pessoal do La Botilha. Excelente vinho, aliás, é tudo de bom. E o melhor rótulo é aquele que você gosta. Confira. Esse é o Jiménez Mendes Reserva Taná, um vinho uruguaio que tem uma coloração violeta bem intensa. Nos aromas ele apresenta frutas maduras, tá, como amoras, cerejas. No paladar ele é um vinho muito envolvente, com taninos presentes, mas muito macios. É um vinho com uma ótima acidez, muito versátil e que perfeito para o dia a dia, tá? Com uma relação entre benefício e custo extremamente elevada, porque ele te entrega muito mais do que é cobrado por ele. Combina muito bem com carnes, embutidos, tá? Massas, e é para ser servido de 16 a 18 graus Celsius. Venha conhecer aqui na La Botilha. 100% de bom. Ficamos por aqui, prometemos voltar breve com um programa inédito. ADV Justo ligado, ADV especial. Vem para cá você também fazer parte desse significativo rol de profissionais da advocacia. Forte abraço, até o próximo.